Vamos lá para a aula 2, falando sobre redes sociais. Vamos entender o que são redes sociais. Redes sociais nada mais é do que a ponte entre você e as demais pessoas do mundo. Ela serve para gerar atenção, criar relacionamento, construir confiança, direcionar as vendas, e no digital quem tem atenção vai ter mais oportunidade. Então hoje, se você usa a sua rede social para entregar a sua atenção, a partir de agora você vai usar a sua rede social para atrair a atenção, para gerar atenção para você, para o seu produto, para o seu serviço, tá? Para quê? Para você construir essa presença digital e essa presença digital ser a oportunidade que você precisa para ter os seus próprios ganhos. Então, qual é o papel da rede social? A rede social, ela serve para gerar essa atenção, criar relacionamento, construir a confiança e direcionar para vendas. Lembra que aquilo que a gente falou? Atenção, relacionamento, confiança e gerar venda. Esses são os 4 passos para poder você viver no digital. Então, no digital, quem tem atenção tem mais oportunidade. Então, quando você vê alguém construindo ali um relacionamento, construindo uma confiança, gerando essa atenção, gerando esse relacionamento, gerando essa confiança, com certeza ele vai vender algum tipo de produto, algum tipo de serviço. Para quê? Para que ele consiga pegar essa atenção, esse relacionamento, essa confiança, direcionar para vender, para você comprar a imagem, para você comprar o serviço, para você comprar um produto, seja lá qual for. Então o papel da rede social é justamente esse: gerar atenção para poder criar um relacionamento, para que esse relacionamento construa uma confiança, para no final gerar a venda. Então quando você vê agora a sua rede social, você não vai ver mais a rede social como algo que é para você dedicar o seu tempo ali, gastar o seu tempo, gastar a sua energia, gastar a sua atenção. Não, você vai olhar agora fazendo o quê? Gerar atenção, gerar relacionamento, criar mais confiança e direcionar para as vendas. Próximo passo é você entender que a rede social não é só para entretenimento, tá? Quando você vê alguém utilizando uma rede social, seja para ver uma foto, ver um vídeo, curtir alguma coisa, passar o tempo, não é bem isso. Existe algo por trás, tá? No digital, elas são ferramentas de trabalho. As redes sociais são ferramentas de trabalho. Então eu uso as minhas redes sociais dedicadas para consumir conteúdo e entregar conteúdo também. Tá? Então o meu WhatsApp, o meu Instagram, o meu Facebook são coisas voltadas para ganhar dinheiro, para gerar atenção, para criar essa atenção, criar confiança, criar um relacionamento, criar confiança e vender. Então as minhas redes sociais são para isso, tá? Lá eu posto algumas outras coisas, ensino o meu pessoal, mas a ideia principal de redes sociais é para fazer o quê? Usar o digital, usar como ferramenta de trabalho, tá? Então as grandes marcas hoje estão fazendo isso, estão utilizando. Antigamente não era tão utilizado as redes sociais, era utilizado o quê? Jornal, outdoors, comerciais, e hoje eles estão fortemente nas redes sociais, utilizando o quê? Essas redes sociais como uma ferramenta para atrair a atenção, para gerar um relacionamento, gerar a confiança e gerar a venda, que é o objetivo final. O foco sempre é esse. Então as empresas, as marcas, as pessoas usam as redes sociais para quê? Para vender produto, oferecer serviços, criar autoridade e gerar renda. Ou se você não está fazendo isso, tá? Não está usando sua rede social para vender um produto, para oferecer um serviço, para criar autoridade ou para gerar uma renda para você, pode ter certeza que as pessoas que você consome o conteúdo estão fazendo isso. Você é um consumidor dessa venda, desse serviço, dessa autoridade e dessa renda de alguém. Pode ter certeza disso, tá? Principais redes sociais digitais. No momento, atualmente, as principais redes sociais são Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, tá? Se você não usa nenhuma dessas aí, você não está inserido ainda nas redes sociais da forma correta, tá? Essas são as principais para se fazer vendas. O WhatsApp também a gente utiliza bastante, né? O WhatsApp, na verdade, é um dos principais para se comunicar. E cada uma delas, você tem que entender que tem uma característica e uma funcionalidade diferente, vai ter um princípio diferente e vai entregar o conteúdo de uma forma diferente, tá? E conforme as tendências
do mundo vai sendo modificado, vai tendo algumas funções a mais, algumas funções a menos, mas tudo para quê? Para no final chegar e aí vender um produto para você, ou então você utilizar a rede social para vender um produto para alguém, ok? Então vamos lá. Preciso aparecer nas redes sociais? Não. Claro que você pode aparecer. E você pode escolher não aparecer. Você pode usar, se não quiser aparecer, o que você pode fazer? Você pode usar vídeos de outras pessoas, você pode usar outras imagens, você pode usar vídeos de texto, ou então fazer alguns criativos, que vai ser uma das nossas próximas aulas falando sobre isso, e também criar canais dark. Nós vamos ter um módulo falando só sobre canais dark. O que importa não é o rosto, é a imagem, tá? Então hoje eu não até costumava falar para meus alunos que, para mim, falar para uma pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas, estando na minha frente é bem tranquilo. Agora, quando tem assim, só uma câmera, tá só eu aqui, e uma câmerazinha, cara, isso acabava me desestruturando, eu não acabava fugindo do tema, enfim, porque eu não conseguia ver o que você está sentindo, eu não consigo ver o que você está sentindo. Para mim, então, era muito mais fácil dar aula para 20, 30, 50, 100 pessoas. Já dei aula aí em locais com mais de 1000 pessoas, palestra, enfim. Porém, quando ficava só eu e uma câmera, isso dificultava a minha vida. E agora não. Agora não. Eu aprendi algumas ferramentas, né? Coloquei na minha mentalidade o seguinte. Eu não faço mais como antes. O que eu fazia? Eu pegava, gravava um vídeo, olhava, caramba, eu poderia ter falado isso e não falei. Caramba, poxa, não ficou legal isso aqui. Não, agora eu falo com autoridade e posto. Se eu ficar olhando, eu sempre vou achar algum erro, alguma coisa. E aí o que eu faço? Pô, poderia ter falado isso aqui. Vou falar no próximo story, vou falar no próximo vídeo. Entendeu? Então, questão de aparecer nas redes sociais, é muito bom se você aparecer. Mas se não quiser aparecer, existem N formas de você criar conteúdo sem aparecer e vender da mesma forma. Entendeu? Então, qual a relação entre redes sociais e vendas? As vendas não acontecem do nada. Tá? Se você já fez algum curso de técnica de venda, você sabe que existe um processo de venda. E para cada processo, existe algumas etapas a se cumprir. Então, nas redes sociais e a venda, o processo é o seguinte. Primeiro, tem que gerar essa atenção, tem que ter um conteúdo de atenção. Para isso, a gente usa alguns títulos. Tá? Esses títulos eles vão atrair você de alguma forma. Vão atrair você para consumir esse conteúdo. Vai ter algumas listas aqui, no conteúdo mais específico, eu vou colocar lá para você algumas opções de títulos, para você pegar aquele título e colocar mais informação que você precisa, que você quer gerar. Tá? Depois que gera essa intenção ela precisa gerar interesse. Então você vai vendo, criando conteúdo para gerar atenção e depois da atenção gera interesse. Sempre vai ser esse processo. Depois que gera interesse, depois que o interesse é gerado, automaticamente vai se gerando confiança. E com essa confiança com consistência, vai gerando uma venda. Tá? Não só uma, como várias. Então, pular essa etapa vai acabar gerando algum tipo de frustração. Por quê? Não em você quanto à venda, mas no seu cliente. Então, se você atraiu e não conseguiu gerar o interesse, não vai passar para confiança. Então, tem que ter essas etapas aí. Despertar, criar conteúdo para gerar interesse. Esse interesse gerar conteúdo para criar atenção. Depois de criar atenção, tem que criar o interesse e depois vai criando a confiança, e essa etapa vai sendo cumprida de forma automática se você fizer tudo bonitinho, tudo conforme a gente vai aprender aqui no curso, ok? Também temos que nos ligar aos erros comuns nas redes sociais, tá? Qual é o erro comum? Que coisas que a gente deve evitar? Postar sem estratégia. A gente tem que entender que cada rede social, uma das redes sociais que mais dá pra gente gerar essa atenção é, por exemplo, o Instagram. No Instagram a gente tem várias formas de atrair a atenção. E cada local de postagem, cada forma que você posta, tem que ter uma estratégia e um objetivo específico. Tem estratégia que é para você conseguir seguidores, tem estratégia que é para você conseguir venda, tem estratégia que é para direcionar para o seu checkout de venda. Então você tem que saber gerar essas estratégias. E a gente vai aprender aqui a investir em cada tipo de post para um local específico. Não só isso.
copiar uma estratégia de alguém sem entender e fazer igual. Pode dar certo? Até pode. Mas você não vai ter a certeza, a convicção que vai dar certo. E aquilo que dá certo para um, pode dar certo para outro. Até uma estratégia que alguém fez e não deu certo, e você copiou essa estratégia, tá errado. Não vai dar certo para você também. A gente tem que pegar e criar posts com estratégia, tá? Sem estratégia, postar para só gerar conteúdo por conteúdo não é nosso objetivo. Atenção, interesse, tá? Confiança e venda. Esse é o processo. Então, querer vender o tempo todo, gerar venda todo dia é bom, mas a gente tem que saber vender com qualidade. Para quê? Para que os nossos clientes sejam a nossa maior arma. Como assim? Que eles sejam o nosso maior fruto, que eles gerem frutos para a gente, que eles tragam outras pessoas também, tá? Outra coisa, mudar de nicho toda semana. O que é nicho? Eu vou já explicar. Você mudar de segmento. A gente vai ter uma aula específica sobre nicho. Então, todo tempo você vê uma coisa, vou vender emagrecimento, vou vender estilo de vida, vou vender sobre relacionamento. Toda semana muda isso. Não, fica bom em um e vai passando para o outro. Já está alicerçado um, já está funcionando, já estou tranquilo aqui nessa rede social, já estou dominando isso aqui. Ok, vamos tentar fazer outro agora. Não vamos dividir, vamos multiplicar isso daí. O tempo que eu já dedico para esse aqui eu vou continuar e vou fazendo esse aqui dessa outra forma, gradativo, mudando de nicho, mudando de área. Outra coisa também, um erro comum, desistir rápido. Cara, esse é o que mais aconteceu comigo no início. Por quê? Porque eu precisava de um resultado logo. E como eu falei, o digital não é algo rápido, não é do dia para a noite, tá? Claro que isso vai depender muito do seu esforço ali, né? Do seu empenho ali. E eu precisava, geralmente, quando eu despertava para isso, é quando eu precisava de algo logo. Precisava de um dinheiro logo. Cara, não é assim que funciona. E eu acabava desistindo, adiando, não fazendo o que tinha que ser feito. E fui deixando o tempo passar. E eu perdi anos nisso. E eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. O que eu entendi é que a constância vence o talento. Tá? Tem pessoas que são muito bons em alguma coisa, mas não fazem todo dia. Só fazem quando quer ou quando precisa. Não. Tem que fazer todo dia. Hoje eu não tive venda. Beleza, mas alguém viu aquele conteúdo, alguém consumiu aquele conteúdo, despertou o interesse, só não teve a iniciativa ainda. Deixa eu falar um negócio para vocês. Uma coisa que eu entendi, falando sobre vendas, é que nem todo dia você vai vender da mesma forma. Por quê? Cada um vai ter um motivo para não comprar naquele momento. Não sei você, mas tem um dia certo que bate o meu cartão ali e eu só vou pagar esse valor que eu gastar só no próximo mês. Então, às vezes, eu espero dar essa data para quê? Para eu poder comprar e pagar só no próximo mês. E com muitas pessoas acontece assim. Tem um pico de vendas, vai ter um dia que você não vende, mas vai ter um dia que você vai vender 10 vezes mais. Por quê? Porque geralmente os seus clientes, eles recebem, por exemplo, no dia 5, e é o melhor dia para eles estarem fazendo a compra. E já criaram ali o interesse, despertaram, já tomaram a decisão de compra e eles vão comprar só naquele dia porque é quando eles vão ter o valor em mão, ok? Então, você tem que ter essa noção de não cometer esses erros, tá? Sempre postar de forma estratégica, não copiar qualquer coisa, tá? Querer vender o tempo todo, mudar de início da semana, não faz isso, cara. E principalmente, não desiste rápido, ok? Vamos lá. Como começar do jeito certo? Primeira coisa, a gente tem que escolher uma rede social. Escolhe um tema no que você vai tratar nessa rede social e postar conteúdos simples e ficar constantemente postando esses conteúdos. Se você for pesquisar os principais artistas que começaram no digital, principalmente no YouTube, ou então qualquer outra rede social, começaram postando os vídeos, por exemplo, você vai ver que postaram 1000 vídeos, e desses 1000 vídeos, 50 só viralizaram, e desses 50 que viralizaram, mudou a vida deles. Então, assim, por quê? Porque eles decidiram escolher um tema. Um exemplo, o Whindersson Nunes escolheu pelo humor. Ok, escolheu humor. Só que se você for pesquisar quantos vídeos ele postou e quantos viralizaram, a quantidade maior de vídeos que não viralizaram e a quantidade menor foi os que viralizaram. Mas esses que viralizaram mudaram todo o jogo, toda a dinâmica da vida dele. Tornaram ele o humorista mais conhecido de todo mundo, enfim. Apesar do que aconteceu lá, com o que acontece na vida dele, mas foi dessa forma.
né? Então, postar conteúdo simples, repetir o que funciona, ter paciência e entender que o resultado vem com a constância. Grava isso. O resultado vem com a constância. O resultado vem com a constância, tá? Então, para você começar do jeito certo, vamos escolher uma rede social, vamos ficar bom nela, vamos entender tudo, tá? Por exemplo, Instagram. Instagram tem Reels, Post, tem Bio, tem Stories, tem várias coisas. Vamos entender como cada um funciona. O que atrai? Ah, eu quero ter muito seguidor. Beleza, você quer ter muito seguidor? O que eu tenho que fazer? É muito stories? Não, não é muito stories. Enfim, a gente vai entender o que cada um, como cada um reage para poder fazer os conteúdos da forma correta para poder ganhar aquilo que realmente a gente quer. Seja seguidor, seja venda, seja mais alunos, seja o que for, ok? Vamos lá, o que vem a seguir? A gente vai entender na próxima aula, tá? Um pouco sobre outras áreas que a gente precisa compreender. As redes sociais é uma parte, a gente precisa entender sobre a mentalidade de cada um de nós, sobre o nosso público-alvo específico, tem muita coisa. Então, no próximo vídeo, eu vou levar você a entender o que é essencial no digital, o que eleva o seu nível de acesso ao digital. Então, na próxima aula eu vou passar isso para você. Então, agora que você entendeu o papel da rede social, como ela funciona, quais são os primeiros passos, a gente vai falar sobre a diferença de persona e avatar. Então, me segue aí, continua assistindo, não pula nada, não acelera, vê com calma para poder você não perder nada. Bora para a próxima aula.